E se uma parte do café de todo dia, algo que geralmente vai parar no lixo, pudesse ser a chave para combater o colesterol alto? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que um estudo fascinante foi investigar. Bora desvendar essa história. Vamos começar já pelo final, que é o que realmente interessa. Essa imagem aqui resume a grande promessa da pesquisa. O consumo de um extrato da polpa do café fez o colesterol ruim, os triglicerídeos e o colesterol total caírem. E, ao mesmo tempo, o colesterol bom aumentou. É o combo perfeito. Mas, claro, fica aquela pergunta no ar. Como foi que eles provaram isso? Para a gente entender o tamanho da importância dessa descoberta, primeiro é preciso dar uma olhada no tamanho do problema. A obesidade e essa ligação perigosa que ela tem com o colesterol alto são um desafio gigantesco para a saúde no mundo inteiro, afetando milhões de vidas. E os números? Eles são de arrepiar. A Organização Mundial da Saúde estima que 2.800.000 mortes por ano estão diretamente ligadas à obesidade. Isso não é só uma estatística fria, é uma crise de saúde pública de verdade. O nome técnico para essa condição é dislipidemia. Parece um palavrão, mas a ideia é bem simples. É um desequilíbrio das gorduras no sangue. O grande perigo não é o peso que aparece na balança, mas o que acontece em silêncio, dentro das artérias, que vai aumentando e muito o risco de doenças do coração. Mas e se parte da solução estivesse escondida em algo que a gente descarta todo santo dia? É bem aqui que a história começa a ficar interessante. A esperança pode estar vindo do resíduo de uma das bebidas mais amadas do planeta. Exatamente, a polpa do fruto do café. Pensa só, quase 30% do peso do fruto é essa polpa que, na maioria das vezes, vira o quê? Lixo. A ideia aqui é um conceito genial chamado upcycling, que é basicamente pegar esse resíduo agrícola e transformar em algo valioso para a saúde. E essa ideia não surgiu do nada não, a ciência já tinha algumas pistas. Como os próprios pesquisadores comentam, outros estudos já indicavam que o extrato de polpa de café, o tal do EPC, tinha efeitos bem promissores em testes de laboratório e também em animais. Só que aí é que está o pulo do gato. O que funciona num tubo de ensaio ou num bicho de laboratório nem sempre funciona da mesma forma em seres humanos. Como dá para ter certeza que esses benefícios acontecem no mundo real? Para isso, era preciso um teste à prova de fogo. E esse teste tem nome e sobrenome. É o ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Esse é o padrão ouro da pesquisa médica, o tipo de estudo desenhado para dar a resposta mais confiável possível. Vamos entender como ele funciona. O método é brilhante porque ele foi feito para eliminar qualquer viés. Primeiro, os participantes são divididos nos grupos de forma aleatória, na sorte mesmo. Segundo, e essa é a parte mais genial, nem eles nem os pesquisadores sabem quem está tomando o quê. É o famoso duplo cego. E por fim, é só comparar o grupo que tomou o extrato com o grupo de controle, que tomou uma pílula de farinha, o placebo. Durante 24 semanas, os cientistas mediram tudo para ver a diferença real. E aqui a gente vê o processo em ação, não são números abstratos. De 101 pessoas que foram avaliadas, 81 entraram no estudo e 79 foram até o final. Isso dá uma transparência total para o processo. E lembra a gente que, por trás de cada dado desse, existem pessoas de verdade participando da ciência. E aí, chegamos ao grande momento. Depois de 24 semanas de estudo, o que será que os dados realmente mostraram? O primeiro resultado já é de cair o queixo. Uma queda de quase 15% no LDL, o famoso colesterol ruim, no grupo que tomou o extrato de café. É uma redução muito significativa e super importante. E as boas notícias não param por aí. No mesmo grupo, o HDL, que é o colesterol bom, aquele que ajuda a limpar as artérias, subiu 6%. Ou seja, o melhor dos mundos. O colesterol ruim desce e o bom sobe. E esse quadro comparativo aqui bota tudo em perspectiva. É aqui que o efeito fica claro como água. Enquanto o grupo do extrato de café teve essas melhoras impressionantes, o grupo do placebo... Bom, a história foi bem diferente. E o mais chocante, o colesterol bom deles, na verdade, diminuiu. A conclusão é que a diferença entre os grupos foi real e foi causada pelo extrato. Ok, os resultados são impressionantes. Mas um bom cientista sempre se pergunta, por quê? Qual é o mecanismo por trás disso? Como exatamente o extrato está agindo dentro do nosso corpo? A hipótese principal dos pesquisadores, que está ilustrada aqui, é fascinante. Parece que os compostos do extrato agem como uma espécie de segurança na porta do intestino, dificultando a absorção do colesterol que vem da comida. Basicamente, ele ajuda a barrar a entrada de uma parte desse colesterol na corrente sanguínea.
Agora, como em toda boa análise científica, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Nenhum estudo é perfeito. Entender as limitações é tão importante quanto comemorar os resultados. E os próprios autores são muito honestos sobre isso. Eles apontam que o estudo foi feito com pouca gente, por um período de 24 semanas e é considerado exploratório. Isso quer dizer que os resultados são extremamente promissores, sim, mas são um primeiro passo. Mais pesquisas ainda vão ser necessárias para confirmar tudo isso. E isso tudo nos leva a uma reflexão final muito poderosa. Será que a medicina do futuro pode estar escondida no lixo do presente? Este estudo é um exemplo brilhante de como a inovação e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas, transformando o que era resíduo em tratamento. Isso não é só inteligente, é uma baita fonte de esperança.